Vamos contar essa notícia que chama bastante atenção na internet. Foi um dos principais crimes em 2023, que é o caso do motorista de aplicativo Gilberto e a sua companheira na época, Daiane, né? Ela cortou o pênis do Gilberto quando descobriu uma traição dele com a sobrinha de 15 anos. Não era uma sobrinha de sangue, mas era uma sobrinha de 15 anos. Vou fazer um resumo da história para você que não acompanhou, né? Até o podcast do Beto Ribeiro, para quem quiser, tem uma entrevista com o próprio Gilberto, né? O Beto Ribeiro entrevista o Gilberto depois do crime. O que aconteceu? O Gilberto já estava no terceiro casamento, apesar de ser jovem, ele parecia ter um perfil daquela pessoa, sabe, que não gosta de ficar sozinho. Tem muita gente assim, né, que acaba um relacionamento, precisa de outro relacionamento, que nunca consegue ficar um tempo sozinho, né? Então o Gilberto, ele sempre acabava um relacionamento, ele já entrava em outro, né? E eram relacionamentos longos. Ele conheceu a Daiane, até então era um relacionamento normal, né? Mas ele falou que percebeu que a Daiane já tinha um perfil de ser bem ciumenta. Sabe aquela pessoa ciumenta, controladora, que queria saber onde a pessoa estava constantemente, que queria deixar claro que o marido dela tinha uma mulher, que qualquer coisa ela ficava irritada, tinha um temperamento difícil. Segundo a própria fala do Gilberto, né? Durante essa entrevista pro Beto Ribeiro. E aí, o relacionamento tava indo, né? Mesmo com alguns casos de ciúme, ele falou que era um relacionamento bom. Até que essa sobrinha entrou na vida deles, né? Segundo o Gilberto, a irmã da Daiane teria adotado essa jovem na época lá. E quando ela estava entre 14 e 15 anos, ela começou a cuidar dos filhos do Gilberto e da Daiane. Mesmo a Daiane já tendo muitos ciúmes dela. Ela deixava bem claro pro Gilberto: eu não quero você de conversa com essa menina, eu não quero você trocando ideia com essa menina, eu não quero você nada, contato zero. Até tem um episódio, gente, que ela vê que a menina tá seguindo o Gilberto e o Gilberto tá seguindo ela na hora fala assim: não, não vai seguir, não quero você seguindo ela. E ela também chegou e falou isso pra menina: não quero você seguir o meu marido. Então, assim, ela era pulso firme, tava sempre em cima, né? Mas aí o que é que mudou, né? Rapidamente, essa menina aí, de uma certa forma, começou a cuidar da filha do Gilberto e da filha da Daiane na casa da mãe adotiva que ela vivia. E aí o Gilberto começou a trocar ideia com ela, pegaram o zap um do outro, Instagram um do outro, começaram a trocar ideia, começaram a ter aquelas conversas mais íntimas, até que começou a ter aí os primeiros encontros e relacionamentos sexuais, né? E segundo informações, a irmã da Daiane, que era a mãe adotiva dessa jovem de 15 anos, pegou as conversas, descobriu tudo, contou para a Daiane. A Daiane ficou de boa. E quando o Gilberto chegou no dia do trabalho, né, trabalhava de Uber até tarde, a Daiane estava esperando ele, não falou nada, agiu normalmente. O filho da Daiane, que já é um jovem de 18, 20 anos na época, estava com a namorada em casa. Segundo informações, ele poderia saber que a mãe já sabia de uma traição, mas não sabia o que ela ia fazer. O Gilberto jantou, foi pro quarto. A Daiane falou que tinha comprado uma lingerie, né? Pediu para apagar a luz, foi aí que ela cortou o pênis do Gilberto, ele ficou sangrando, ela não prestou socorro e não deixou que ninguém da família prestasse socorro. O Gilberto teve que sair de casa e procurar um ponto de socorro, foi internado e logo um dia, 2 dias depois, a Daiane foi presa. Ele deu uma entrevista aí pro podcast do Beto Ribeiro, falando que, dando detalhes de tudo, o antes, como conheceu a Daiane, como ele se envolveu com essa jovem, o pênis cortado, o que aconteceu na noite, que o pênis dele foi cortado, a reação da família, a reação da própria Daiane. E, segundo ele, a Daiane não queria que ninguém ajudasse, porque ela pegou o pênis dele e jogou dentro do vaso sanitário e deu descarga, né? A intenção é que ele não tivesse nenhuma chance de recolocar o pênis, né? E naquele momento parecia que ela queria que ele morresse, porque se ninguém prestasse socorro, ele poderia morrer perdendo sangue. Passado aí um ano e meio da história, um ano da história, né? Parece que ele falou que ela já tá pagando e tem visitado ela, né? Ele tentou visitar ela com uma cinta de pênis, sabe? Ele tem um pênis de plástico agora, um pênis mecânico, né? Não natural, que ele usa agora para fazer xixi, eu acho que até para se relacionar sexualmente, mas ele não pôde entrar porque a justiça proibiu, falando que ele poderia usar isso contra ela. Mas aqui, gente, na minha opinião, é um caso absurdo de dependência emocional, sabe? Uma pessoa que tem autoestima muito baixa, porque assim, a mulher tentou matar ele, né? Porque se ele perdesse mais sangue e não fosse atendido, ou não conseguisse socorro, ele poderia ter morrido. E mesmo assim, né, ele perdoou ela e diz que ama ela, né? Infelizmente, gente, a gente tem muitos casos de dependência emocional, né? Onde as pessoas, elas vivem relações muito ruins, são agredidas emocionalmente, verbalmente, fisicamente, e muitas vezes continuam com aquela pessoa.
né? Então esse caso tem chamando bastante atenção e eu acho que vai dar mais notícia, né? Porque é um caso muito assim diferente, né? A Daiane pode ter perdido a cabeça? Pode, né? Mas ainda assim foi um crime muito sério mesmo.